No vídeo de hoje você vai aprender quais são e como usar os 10 gatilhos mentais mais poderosos para vender qualquer coisa na internet. Se você faz vendas online e quer multiplicar suas vendas, você precisa aprender a usar esses gatilhos mentais. Fala galera, eu sou a Cimeia e seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo da série Gatilhos Mentais. Hoje a gente vai falar sobre vendas, como usar esses gatilhos para vender mais na internet, para acelerar as suas vendas. Mas antes de entrar fundo nesse assunto, eu quero convidar você que está chegando agora aqui para se inscrever no canal se você quiser aprender mais sobre vendas online, sobre estratégias de marketing digital e também estratégias de negócios na internet. É sobre isso que eu falo aqui no canal. Então, se você se interessa por esse assunto, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve. Quando você faz isso, o YouTube vai entender que o nosso vídeo está sendo importante para você. Então, isso vai ajudar o canal a crescer mais rapidamente. Agora, vamos lá para os nossos gatilhos, que eu separei aqui 10 gatilhos no total. E você vai ver que a maioria desses gatilhos já são muito usados por grandes lojas, grandes empresas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Mas vamos lá. O primeiro gatilho que eu quero falar é o gatilho da escassez. Alguma vez você já correu para comprar alguma coisa antes que acabasse? Antes que você não tivesse mais aquela oportunidade de conseguir comprar aquele produto? Isso acontece com todo mundo. Nós damos mais valor ao que é escasso. Você já ouviu falar aquela de teve que perder para dar valor? E é exatamente isso. Nós damos mais valor para aquilo que nós perdemos ou para aquilo que nós corremos o risco de perder. O nosso cérebro, ele associa que quando uma coisa é muito difícil de conseguir, mais rara e mais valiosa ela é. Então isso aguça em nós aquele medo de perder aquela oportunidade, de ficar de fora, aquele medo de nunca mais ter novamente aquela chance irresistível. Um excelente exemplo disso são os sites de compras coletivas. Você deve lembrar quando esses sites explodiram, fizeram muito sucesso e faturaram uma grana altíssima. Por que eles funcionam tão bem? Porque nesse site eles usam vários gatilhos mentais, eles usam alguns dos mais poderosos desses gatilhos. Veja nessa imagem, por exemplo. Essa imagem é uma print do Groupon naquela época que ele trabalhava isso muito forte. Você consegue identificar quantos gatilhos mentais tem nessa imagem? Só nessa imagem? Veja que aqui nós temos a urgência, temos a escassez e também temos a prova social. Quantas pessoas já compraram? Então nós temos 3 gatilhos mentais extremamente poderosos e que a gente já vai falar mais aqui sobre esses outros gatilhos mentais, mas pode ver que esse site ele utiliza dos 3 ao mesmo tempo. Então para você aplicar isso no seu negócio, você precisa usar dessa maneira. Você precisa usar, no caso da escassez, você pode usar as palavras mágicas, como por exemplo, vagas limitadas, bônus limitado, edição limitada, só até amanhã, só essa semana. Essas são as palavras mágicas, do gatilho da escassez. Veja também nessa imagem da Amazon. O site da Amazon usa muitos gatilhos mentais e os principais são esses. Veja que nesse exemplo aqui tem 91% reservado, ou seja, está acabando. Eles estão utilizando da escassez e além disso eles estão usando aqui também a urgência. A urgência é o nosso segundo gatilho mental aqui desse vídeo, que ela também é extremamente importante. Aqui, além de ter essa escassez na quantidade que as pessoas estão comprando, você ainda consegue ver o tempo correndo, o tempo passando, que é o que faz você correr mais depressa ainda. Então, se não acabar por causa da escassez que muitas pessoas estão comprando, ele vai acabar por causa do tempo da oferta que está acabando. Então, são aqui 2 gatilhos mentais que a Amazon está usando ao mesmo tempo e que fazem com que essa oferta se torne muito mais irresistível e muito mais fácil, de você tomar rapidamente ali uma decisão para adquirir aquele produto que às vezes você já queria, mas agora você está tendo uma oportunidade de ter isso como desconto. Então a urgência, ela é muito parecida com a escassez, mas ela está mais ligada ao fator tempo, O tempo está passando, então você usa mais voltado a só até amanhã, somente até sexta-feira, só essa semana. Enquanto a escassez está mais ligada à quantidade, A quantidade em estoque do produto, quantidade de vagas. Veja nessa imagem também o site da Amazon, o tempo aqui correndo ainda nesse tipo de oferta de escassez mais urgência. Então aqui esse tempo correndo, ele gera
uma ansiedade na gente. Você vê ali aquele tempo correndo, o tempo passando e você precisa perder uma oportunidade de comprar aquele produto. Então a Amazon faz um uso muito forte dessa questão da escassez e também da urgência. O nosso terceiro gatilho é o gatilho da novidade. A Apple e outras empresas fazem uso disso com muita frequência, porque eles fazem antecipadamente ali o lançamento daquele produto, eles fazem eventos de imprensa para chamar as pessoas para divulgar as novidades que vêm com aquela nova versão do produto. E a novidade, além de estimular o interesse, ela também aciona o gatilho da ação, porque as pessoas elas querem ser sempre as primeiras, né, a utilizar, a experimentar um novo produto. Tudo que é novo atrai a nossa atenção, né? Isso é natural do ser humano. Quando nós somos expostos a algo novo, acontece a liberação, né, de dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Então esses lançamentos funcionam muito bem por conta disso. Ai, meu Deus do céu. Takeshi Kovacs. Oh, meu Deus do céu. Seu pequenino. Então os lançamentos funcionam muito bem por conta disso, porque sempre vem alguma coisa nova, uma novidade por aí. Então por mais que às vezes a nova versão do dispositivo não tenha tanta coisa diferente do último, só por ele ser algo novo e inédito, as pessoas elas querem andar por aí com algo inédito. Agora, a novidade, ela anda de mãos dadas com a curiosidade, porque ela gera curiosidade, né? E a curiosidade é o nosso quarto gatilho aqui. Ela também instiga a ação e também mexe com as partes do nosso cérebro relacionadas ali ao prazer. Elas mantêm as pessoas interessadas no que você está falando e essas pessoas depois vão pesquisar mais sobre isso, quando você gera essa curiosidade. Agora, a curiosidade, ela fica muito mais poderosa se for ligada a uma controvérsia. Como, por exemplo, você falar que pessoas que comem mais vezes por dia emagrecem mais rápido. Parece uma coisa controversa. Isso chama atenção porque você quer entender como assim. Comer mais vezes no dia emagrece mais rápido, mas isso parece justamente o contrário do que a maioria, né, das promessas dos programas de emagrecimento falam. Então, isso gera uma curiosidade e instiga a ação. Você quer entender aquilo e você vai atrás daquilo. Então, esse tipo de promessa ela é muito usada nos native ads, que são os anúncios nativos nos sites. Veja esse exemplo que eu peguei do site da Exame, que mostra exatamente como funcionam esses anúncios. Veja como que são apelativos, né? E como que geram curiosidade esse tipo de anúncio. Isso aqui gera muito clique. Você só precisa ter cuidado para não se tornar clickbait, né? Aquela promessa falsa que as pessoas clicam, chegam lá, não tem nada a ver. Se você promete que você vai mostrar uma forma de comer mais vezes ao dia que emagrece mais rápido, então você tem que comprovar isso na sua página para você não se tornar, né, mais uma notícia fake. Então é muito importante você ter cuidado com isso quando você quiser gerar curiosidade. Não pode exagerar a ponto de você não conseguir cumprir a sua promessa depois. E para acionar esse gatilho nos seus anúncios, nos seus textos, nos seus vídeos, você pode usar de informações pouco conhecidas, aquela de a verdade que ninguém te conta, né? Pode usar coisas desse tipo que são verdade, mas poucas pessoas conhecem. Então você consegue usar isso para acionar curiosidade e conseguir atrair muito mais pessoas no seu anúncio, nos seus vídeos, enfim, em todo o seu conteúdo, em todo o seu material. Então a curiosidade também é um gatilho muito poderoso. Em quinto lugar, nós temos o gatilho de prova e prova social. Prova e prova social são dois gatilhos que geralmente são confundidos, porque eles têm um nome parecido, né? Mas eles são coisas diferentes. Eu coloquei aqui juntos, mas eles são coisas totalmente diferentes. A prova é aquela informação que endossa o que você faz, que endossa a sua promessa. Então é realmente a prova de que você fez algo, que você conquistou algo, que você está prometendo que vai ajudar ali, né, o seu aluno, o seu cliente a conquistar. Já a prova social tem mais a ver com o que as outras pessoas falam. Então, quando tem muitas pessoas falando bem ou mal de um lugar, você já se atenta para isso e se tem muita gente falando mal, você já fala, esse lugar não é bom. Então, você já toma isso como uma prova para você, porque as outras pessoas estão falando.
Uma coisa é o dono do produto falar que o produto é bom, outra coisa são as outras pessoas, são os clientes dele falar se é bom ou não. A prova social, ela serve para você mostrar que tem clientes que estão consumindo o seu produto, que estão visitando seu estabelecimento, estão fazendo o seu curso e que estão dizendo que ele é bom. Então são outras pessoas dizendo que você entrega o que você promete, que funciona, que a sua promessa é cumprida. Então ele mostra que tem pessoas que já conseguiram conquistar aqueles resultados, pessoas que confiam em você. Então isso mata muitas objeções com relação a se o seu produto funciona ou não. Outra coisa que serve como prova social é a quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais. Então as redes sociais, elas servem muito como uma prova social porque são pessoas que acreditam no seu trabalho. Quando você vê alguém que tem uma rede social com milhares, centenas de milhares de seguidores, você vai lá e você fala, pô, essa pessoa tá fazendo alguma coisa certa aqui, senão não teria tanta gente seguindo, né? Então isso serve sim como uma prova social, porque as redes sociais, elas são nada menos do que uma vitrine. Outro exemplo de prova social também você pode encontrar nos sites, como a Amazon, que eu já dei vários exemplos aqui, e lá você tem as avaliações dos produtos. Então você consegue ver nessas avaliações se o produto é bom ou não. Então muitas vezes eu mesma já desisti de comprar um produto por ver na avaliação os defeitos que o produto apresentava, os problemas na entrega de determinado site. Então tudo isso serve como uma prova social contra ou a favor, né, da sua empresa. O que o seu cliente fala da sua empresa, do seu negócio, do seu produto é uma prova que pode ser contra ou a favor. Então você tem que ter muito cuidado para você gerar, claro, provas, né, positivas, para que ninguém deixe de adquirir o seu produto porque tem um cliente reclamando e falando mal. Porque esse é basicamente o boca a boca, né, da internet, é essa prova social. Então você pode usar isso nas suas vendas online, nas suas páginas de vendas, usando cases, né, de clientes que tiveram resultados, depoimentos de clientes, números também das redes sociais, né? A quantidade de pessoas que te seguem nas redes sociais também serve como uma grande prova social na hora de você efetuar uma venda, é você mostrar quantas pessoas confiam em você. Já a prova é você mostrar os resultados que você mesmo teve, então muitas vezes é a comprovação do que você está falando. A prova social é o cliente falando do seu produto. A prova é a comprovação de que o tal resultado é possível, que você já alcançou e que você sabe como alcançar. Então, se você está prometendo um determinado resultado, é importante que você consiga comprovar que você ou algum cliente seu já teve aquele resultado. Essa seria a prova. Então, você pode colocar um dado estatístico, pode colocar alguma coisa desse tipo, que seria uma comprovação mesmo do seu resultado. Então, são esses dois gatilhos, a prova e a prova social. Depois nós temos o gatilho de número 6, que é o gatilho da antecipação. A antecipação, ela é uma das maneiras mais efetivas de você manter a atenção das pessoas, porque ela gera expectativa. Ela cria um loop em aberto na mente das pessoas, é como uma história sem final, é como uma pergunta que fica sem resposta. A Apple também é mestre nesse gatilho da antecipação. Quando ela faz o evento lá de lançamento e anuncia as novidades, ela gera, né, a curiosidade da novidade e ela também gera antecipação. É por isso que quando ela libera as vendas, cria fila na frente das lojas para comprar o novo produto, sendo que aquele produto vai estar sempre lá. Mas as pessoas querem por quê? Porque primeiro é uma novidade, as pessoas querem uma coisa inédita, que elas vão ser as primeiras a obter aquilo. E segundo, a antecipação. A Apple ficou um bom tempo trabalhando aquilo, fazendo um marketing e um remarketing para aquelas pessoas, de forma que gerou nelas um interesse muito grande de adquirir aquele produto. Um caso recente do uso aí da antecipação desses gatilhos todos é o próprio lançamento do PS5, PlayStation 5. Ele só vai ser lançado em novembro, mas já tem muita gente falando, já foi feito o evento de divulgação na imprensa. O que essas empresas fazem? Eles chamam os jornalistas e contam as novidades, né? Tudo isso traz atenção e vai gerando antecipação até o dia que eles falam está lançado, é só você comprar, vai ter assim de gente para comprar. Então, no caso do PlayStation, hoje ele está na pré-venda na Amazon. Vou até deixar o link aqui embaixo para você ver. Ele está na pré-venda e quem comprar agora na pré-venda consegue ainda um preço melhor do que quando ele for lançado. Então, veja que a Amazon está usando desse recurso da antecipação por ser uma pré-venda, mas ao mesmo tempo ela também está usando do recurso da urgência, né? Que você, enquanto você comprar, enquanto tiver na pré-venda, você consegue um desconto muito maior.
Então isso cria ali uma oportunidade muito mais irresistível para quem já está querendo comprar. Então quem já está buscando não tem razão para não comprar agora, porque ainda vai receber um desconto e vai comprar do mesmo jeito. Só tem que esperar daí chegar. Então isso também é uma forma de antecipação. Todo esse burburinho, esse zoom, esse buzz que está acontecendo com relação a isso, é justamente para gerar essa ansiedade, né, em quem quer ter aquilo em primeira mão, ser um dos primeiros a colocar a mão naquilo, né? Então tudo isso tem a ver com antecipação, tem a ver com novidade, com curiosidade, com escassez, com urgência. Todos esses gatilhos estão sendo usados nesse lançamento do PlayStation. Mas agora, como que você pode aplicar isso no seu negócio, no seu produto? Sempre que você for fazer um novo evento, for lançar um produto novo, uma nova versão, ou mesmo fazer uma oferta com desconto, comece a fazer ali aquele buzz, aquele burburinho com antecedência. Né? Começa falando uma coisa aqui, fazendo um vídeo ali, uma live lá. Começa dando as dicas de que vai acontecer alguma coisa, deixando as pessoas presentes para que vá acontecer alguma coisa. Assim você cria uma comunidade de pessoas que têm interesse naquilo e que estão esperando por um dia que aquilo vai chegar, que você vai abrir as vendas do seu produto, que você vai liberar aquela oferta. Então, para você que acompanha o marketing digital já tem um tempo, você deve ter percebido os lançamentos que acontecem por aí, seja o WhatsApp ou qualquer formato de lançamento, sempre tem essa questão de que vai abrir as vendas e depois vai fechar, tem uma escassez, tem uma urgência e tem também a antecipação, né, que corre ali, desafio de 21 dias, não sei o que, workshop XYZ. Tudo isso vai criando uma antecipação e tudo isso é um processo de gatilhos mentais até chegar no momento da decisão. Então todo esse processo anterior, né, ao lançamento em si, é para criar antecipação, para as pessoas já ficarem atentas para aquilo que está por vir, aquilo que está para acontecer. Depois, o nosso gatilho de número 7 é o gatilho da garantia. A garantia, ela ajuda muito no momento da decisão de compra, porque às vezes você chega na hora de comprar e você começa a pensar, mas e se isso não funcionar? E se isso não der certo para mim? E se vir estragado? Então, se você vai comprar alguma coisa, seja um produto digital ou físico, uma geladeira, por exemplo, você quer saber qual que é o prazo de garantia dela. Isso pode ser até decisivo na hora de você comprar. Se uma geladeira vem com 6 meses de garantia, outra vem com 1 ano, você já prefere a de 1 ano, porque você sabe que se der problema naquele prazo, você consegue resolver o seu problema, né? Você não vai ficar na mão, não vai perder o seu investimento. Então a garantia vai gerar uma confiança no momento do fechamento da compra, porque a pessoa vai estar bem mais segura que se tudo der errado, ela consegue ter o dinheiro dela de volta. Então são vários tipos de garantias que você pode fornecer. Você pode oferecer o dinheiro de volta, você pode oferecer uma consultoria grátis para quem não conseguir resultado depois de implementar o seu método, você pode oferecer troca, devolução, tudo que você imaginar que consegue tirar aquela última objeção na hora da compra e dar confiança e segurança para o cliente é interessante. E outra coisa também, para o cliente que acionar a garantia, é interessante você saber a razão e aproveitar esse feedback para implementar às vezes no seu produto, porque às vezes ele não atingiu determinado resultado, porque faltou alguma orientação, faltou alguma coisa, você consegue melhorar o seu produto com base também no feedback com relação a um pedido de reembolso, por exemplo. Nosso gatilho de número 8 é a exclusividade. Quem é que não gosta de ser VIP, de fazer parte de um pequeno grupo de pessoas? Todos nós gostamos de ser valorizados, de fazer parte de uma categoria diferente, de uma categoria especial. A exclusividade mexe com o pertencimento, que também é um gatilho. Quando é exclusivo, você passa a ser parte de um grupo novo de pessoas e você passa a pertencer. E pertencer para o ser humano é muito importante. Ele é um dos grandes pilares da vida mesmo, né? O ser humano fazer parte de um grupo de pessoas. Um exemplo do uso desse gatilho de exclusividade, que eu tirei do próprio site da Amazon, é o Amazon Prime Day, que é um evento de desconto de ofertas somente para quem é cliente Prime. Então ali quem é cliente Prime se sente exclusivo, se sente especial, e quem não é fica querendo ser. Então é dessa forma que você aplica também no seu negócio, criando algo exclusivo somente para um determinado grupo de pessoas. Isso você invoca, né, o pertencimento, que também é outro gatilho.
Depois nós temos o gatilho de número 9, que é a razão. Por mais que as nossas decisões sejam decisões emocionais, elas precisam de um respaldo racional. Então você precisa justificar aquela sua decisão, por mais emocional que ela seja. E você busca essas razões ali na sua mente. Todos nós somos assim. Então, por mais que você pense que eu sou uma pessoa muito racional, na verdade, todo mundo é emocional, mas tem pessoas que buscam mais respaldo na racionalidade, na razão do porquê elas fazem determinadas coisas, mas sempre as decisões acabam sendo emocionais. Por mais que o respaldo do racional vá equilibrar aquilo dali, sempre vai ter o fator emocional envolvido. Então nós precisamos sempre identificar ali os benefícios de forma racional, se realmente fazer aquela escolha, aquela compra faz sentido para nós. A gente costuma tentar fazer um equilíbrio ali, colocar os prós e contras. Eu mesma costumo fazer muitas listas de prós e contras. Quando eu estou em frente a uma decisão difícil, eu faço essa lista ali para racionalizar e ver se realmente eu devo tomar aquela decisão ou não. Por mais que o meu emocional esteja querendo, eu trago para o racional e tento trabalhar aquilo da forma mais racional possível, mas é claro que o emocional vai estar sempre trabalhando ali também. Então, para você trabalhar isso junto com o seu cliente aí que é mais racional e que precisa de algo mais palpável, de uma razão mais, digamos assim, mais real para tomar aquela decisão de compra, basta você fornecer sempre ali na sua carta de vendas, no seu vídeo de vendas, fornecer benefícios reais. Forneça ali uma lista do que ele vai ter de benefício real ao adquirir o seu produto. Então nós sempre falamos de gatilhos no aspecto emocional, mas a fundamentação racional acaba pesando bastante e ela também, a decisão final acaba também sendo influenciada, por esses fatos reais. O nosso gatilho de número 10 é o gatilho da autoridade. Você já deve ter percebido que muitas empresas grandes contratam atores, contratam celebridades para endossar os seus produtos. Por quê? Porque aquelas celebridades, elas têm, de certa forma, uma autoridade com o público que eles estão querendo atingir. Então, eles não pegam qualquer celebridade, eles pegam uma celebridade que tem autoridade com o público deles. Não adianta você pegar uma celebridade diferente, porque não vai funcionar. Então, a autoridade tem muito a ver com isso, com alguém que já tem autoridade com o público, que pode endossar o seu produto. Mas se você não tem dinheiro para pagar uma autoridade para endossar seu produto ou serviço, você pode criar essa autoridade online. A ideia de você trabalhar online, a sua presença digital nas redes sociais, ter o seu site, seu canal no YouTube, distribuir conteúdo é justamente essa. É você mostrar para as pessoas que você é um expert no assunto. É você mostrar que você sabe do que você está falando. Então, dessa forma, você cria sua autoridade e assim você consegue representar muito bem, aquele produto e mostrar que realmente você entende do assunto. Então, você pode criar sua autoridade criando conteúdos para a internet, vídeos, palestras, mostrando para as pessoas que você está fazendo trabalhos importantes. Você pode também escrever livros, você pode ser endossado, indicado por outros grandes players do seu mercado. Tudo isso vai trazer autoridade para você e te ajudar na hora de vender, porque as pessoas vão te reconhecer. Então isso também vai contribuir muito na hora da conversão. Então são esses os nossos 10 gatilhos mentais que vão ajudar nas suas vendas, que são os gatilhos de escassez, gatilho de urgência, gatilho da novidade, curiosidade, prova e prova social. Também tem o gatilho da antecipação, garantia, exclusividade, razão e autoridade. Tá tudo aqui nas minhas notas no Trello que eu faço para gravar os meus vídeos aqui pro canal. Então, são esses os 10 gatilhos que você pode usar para aumentar as suas vendas na internet. Agora, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, isso é muito relevante. Vai ajudar muito a gente com o nosso trabalho aqui no canal. Não esquece também de curtir e de se inscrever para acompanhar e ver mais vídeos como este. Não esquece também que amanhã tem o próximo vídeo dessa série de gatilhos mentais. Não esquece de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.